Sinceramente, eu fico preocupado. Preocupado ao perceber que diante de uma tragédia dessa, tem gente culpando jogos, culpando filmes. Tem gente que fala até no diabo, mas pouco se fala sobre estrutura familiar. Eu ouvi rumores acerca da proibição de jogos violentos. Pronto, se tem que proibir jogos violentos, tem que proibir os jornais de noticiar a violência. Tem que proibir a violência nos cinemas, nas telenovelas. Tem que proibir a polícia de andar armada para os jovens não verem armas. O problema não são as influências de fora. O problema é a falta de influência dentro de casa. As pessoas estão colocando filhos no mundo, mas estão renunciando à responsabilidade de criá-los devidamente. Vai lá, coloca um filho no mundo e dá um tablet para ele ficar quieto e não lhe incomodar. Dá um videogame para ele, porque assim ele não fala com você, te deixa em paz, fica lá jogando o dia todo. Eles são influenciados por essas coisas e essas coisas enchem as cabeças deles porque vocês deixam as cabeças dos seus filhos vazias. Que as crianças tenham videogame, que as crianças acessem a internet, mas que elas tenham acompanhamento. Mas que sejam assistidas, aconselhadas, disciplinadas. Tem uma geração de pais que estão fabricando retardados, doentes, débeis mentais. Como é que uma mãe de um assassino de 17 anos disse que o filho dela era só uma criança tranquila? E como é que alguém tenta justificar uma miséria dessas com um bullying? Meu filho sofreu bullying e parou de estudar. Quando criança, algumas vezes eu cheguei em casa chorando por sofrer bullying de adultos e de coleguinhas na escola. Mas eu tive mãe para me dizer: aguente, porque o mundo vai tentar acabar com você. Mas você precisa entender que o que eles pensam, o que eles falam, não pagam suas contas, não lhe veste e não colocam comida na sua mesa. E quando eu dizia que não queria ir para a escola por causa do que estava ouvindo, minha mãe perguntava se eu era abestalhado. E eu me tornei resistente, porque eu tive uma educação que promoveu a resistência. A minha mãe sempre disse: eu crio filhos para o mundo, não crio filhos para mim. Eles têm que ser fortes e estarem preparados para lidar com o mundo que é cruel. E hoje eu vejo pais e mães tentando colocar nas crianças um sentimento de quem tem o rei na barriga. Gente sensível demais, frouxa demais. Não aguenta ouvir uma crítica, não pode ser chamado de feio. Não pode ter a sua opinião contrariada. Não pode ter um posicionamento questionado. A geração passada, que tanto apanhou, tornou-se forte. E essa geração do politicamente correto, que não pode tomar umas porradas, é a geração mais mimizenta e esquisita que já se viu. A mãe do assassino disse que o seu filho era uma criança tranquila e que ela não entendeu nada. Hoje, por exemplo, o dia está ensolarado, mas já tem gente que sabe que dia vai chover. Os meteorologistas estão de olho, estão observando o tempo. E dá para saber quando a tempestade vai chegar antes dela chegar. Porque a observação, a atenção é tudo. Sabe por que essa mãe não percebeu nada de diferente? Porque não foi observadora, tão pouco atenciosa. Então vamos deixar de estar falando besteira, responsabilizando jogos, filmes. Fala-se até em diabo, mas não se fala nos laços familiares rompidos. Mas não se fala no fato das pessoas viverem dentro da mesma casa, mas distantes, em mundos diferentes. Não se fala na falta de sensibilidade e empatia. Aí o desprezo gera um vazio. O vazio gera uma depressão. E essa depressão, em alguns casos, vira um ódio. E acabam acontecendo desgraças como essa que a gente está vendo mais uma vez. Aí querem apontar um jogo, um filme, o diabo, mas ninguém fala nada sobre estrutura familiar. Ah, me deixe.